Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Fé e Fideísmo. O podcast de hoje é um comentário da lição da Escola Sabatina feito pelo pastor Gilberto Tais. Esse mesmo comentário pode ser baixado por escrito no blog feofideismo.com ou diretamente no site da CPB acessando mais.cpb.com.br na seção Lições, Adultos, Lição da Semana e Comentários. Aproveite também para se inscrever no canal Fé e Fideísmo no YouTube e também no Instagram do pastor Gilberto Tais. O Tais é THEISS. Fique agora com o comentário da lição. Até mais! Olá amigos, eu sou o pastor Gilberto Tais e hoje eu vou falar então sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. Bom, para a gente introduzir então a lição, observe que na geração de hoje, essa geração repleta de fake news, é possível perceber como que o mal se massifica com tanta facilidade, não é? E com tanta velocidade. E segundo uma pesquisa que foi realizada por um instituto de tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, as notícias falsas, além de alcançarem muito mais pessoas, elas se espalham assim numa velocidade incrível, cerca de 70% mais rapidamente do que qualquer informação verdadeira. Bom, notícias verdadeiras e que expressam o bem, como você já bem percebeu, não parecem fazer parte do acervo de informações mais procuradas. Esse exacerbado interesse por notícias falsas, mentirosas, em grande parte pelos conteúdos que bem representam a maldade em vários níveis, é um exemplo de quanto o ser humano se tornou vil desde a sua queda. Mas esse mal presente na natureza humana precisa ser radicalmente confrontado. E foi exatamente para isso que Deus manifestou a sua aliança, com o objetivo de oferecer perdão e também a restauração. E através da sua graça e do seu poder é que a humanidade pode encontrar refúgio diante das forças do mal que lutam constantemente para se manter no controle da sua vida. Bom, mas eu quero agora comentar sobre o princípio do pecado. Destacar um pouco mais essa questão da essência da natureza humana. A realidade é que a maldade do homem havia alcançado dimensões das mais cruéis. A atitude de Deus diante desse caos indica que não havia mais nada de bom na humanidade. Uma declaração bem curiosa de Ellen White diz o seguinte, que a maldade do homem era grande. A linguagem humana dificilmente poderia fornecer uma imagem mais contundente da depravação humana. Não havia mais nada de bom no homem, ele estava podre até a medula. Bom, esse comentário é bem enfático, não é? Bem contundente. Mas olha, nem sempre foi assim. Por quê? Porque antes do primeiro pecado, Adão e Eva expressavam a imagem e a semelhança de Deus. Inclusive, Ellen White mesmo afirma que o homem estava em harmonia com Deus e os seus pensamentos eram puros, eram santos, todos os seus intentos. E que a natureza deles estava em harmonia com a vontade de Deus. As afeições eram puras, os apetites e as paixões estavam sob o domínio da razão. Essas declarações você encontra no livro Patriarcas e Profetas, na página 18. Ou seja, o que diz aqui é que eles foram criados sem nenhum pendor para o mal. Sem nenhum pendor para o mal. Portanto, o primeiro ato de desobediência não foi um assalto da natureza ou fraqueza desenvolvida, mas uma escolha voluntária, justificada na mera curiosidade em relação ao que o fruto poderia proporcionar e, inclusive, consequentemente, fundamentado na suspeita da credibilidade da palavra pronunciada por Deus, da palavra que saiu da boca de Deus. Olha,
embora não houvesse no casal Adão e Eva nenhuma propensão para o mal antes do pecado, nenhuma. A partir do primeiro ato de desobediência, as faculdades deles foram pervertidas. Em especial, o egoísmo tomou o lugar do amor. Isso você pode conferir, por exemplo, no livro Caminho a Cristo, na página 17. E um detalhe, a natureza de Adão e Eva tornou-se tão enfraquecida com a primeira transgressão, tão enfraquecida, que era impossível, em sua própria força, resistir ao poder do mal. No livro Caminho a Cristo, página 17, é dito que fizeram-se cativos, escravos de Satanás. Agora, não era apenas Adão e Eva que se encontravam em harmonia com a transgressão, com a rebelião, mas toda a posteridade nasceria com inerentes tendências para a desobediência. Isso também você encontra nas afirmações de Ellen White. Bom, por esse motivo é que o mal se sobrepõe nos gostos, se sobrepõe nos desejos, se sobrepõe nos prazeres e, claro, e também nas ambições. Aí Deus então faz uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança, tinha feito uma aliança com Adão após o pecado e com seus descendentes. E após ali a decadência do primeiro remanescente, ou o primeiro casal, a primeira família da aliança, Deus agora estabelece também uma aliança com Noé. Nesse contexto da aliança com Noé, a gente poderia destacar o seguinte: a maldade humana havia ultrapassado o limite da paciência e da misericórdia divinas. E com o passar do tempo, isso tornou-se cada vez mais claro que a humanidade não estava disposta a voltar-se ao arrependimento. E como resultado dessa mistura indevida dos filhos de Deus, que eram os descendentes de Sete, com as filhas dos homens, que eram os descendentes de Caim, a transgressão e a rebelião contra Deus se intensificaram em tal nível que se tornou necessária uma ação catastrófica, o grande dilúvio. A graça de Deus ainda permaneceu com o remanescente, presente dentro da arca. Então, nesse caso, uma aliança seria feita com os únicos que não se haviam rebelado contra o céu. Neste caso, a aliança contemplava, primeiro, a promessa de que Deus nunca mais destruiria a terra enquanto a história seguisse o seu curso. Você pode encontrar em Gênesis capítulo 8, verso 20 a 22. Segundo, a garantia de que as promessas da criação, de bênção e domínio, seriam reafirmadas por meio da vinda do Redentor, que cumpriria as promessas de restauração da aliança e do domínio perdido no passado. Isso você pode encontrar em Gênesis capítulo 9. Terceiro, a exemplo de Adão, a nova humanidade, nascida de Noé e seus filhos, foi chamada para exercer domínio sobre toda a terra, com base no futuro sacrifício de Cristo. E quarto, a certeza da misericórdia e do perdão divino era o conceito da graça. Isso você pode conferir em Gênesis 6, verso 8, 8, verso 20, 22 e 9, verso 1 a 17. E por fim, quinto, o sinal da fidelidade de Deus para com a aliança era ali, de forma visível, o arco-íris, conforme está registrado em Gênesis 9, verso 12. Bom, sobre a origem da aliança, observe que assim como ocorreu no Éden, em que Deus procurou Adão, lembra? Adão. Na aliança feita com Noé e seus descendentes, vemos a mesma ação divina. Foi Deus que tomou a iniciativa para concretizar um pacto de proteção, de restauração e de salvação. Em Gênesis 6,18, por exemplo, diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Portanto, Deus, primeiro, lembrou-se de Noé e de sua família. Segundo, estabeleceu uma aliança com ele. Terceiro, diante da iminente catástrofe, teve interesse em protegê-los. Quarto, convocou-os para a construção da arca. Quinto, protegeu-os da tempestade, selando a arca. Sexto, após as águas baixarem, retirou-os com segurança. Sétimo, ao saírem da arca, ratificou novamente a aliança da graça. Oitavo, e para transmitir segurança, prometeu não destruir a terra novamente com água.
E por fim, nono, estendeu sua aliança com os descendentes de Noé, ou seja, com toda a humanidade. Portanto, a aliança que Deus havia feito ali com Noé naquele tempo, ela beneficia até mesmo os que vivem no século XXI, como nós. Então, a aliança que Deus fez com Noé é a aliança com seus descendentes, ou seja, nós também fazemos parte desse contexto da aliança. Por fim, para concluir esse comentário, como vimos, assim como ocorreu no Éden, quando Deus chama Adão, é Deus quem sempre estende os braços e nos chama para uma aliança de amor e salvação. Com Noé, novamente observamos a ação de Deus ao convidar o patriarca para uma aliança de proteção, de cuidado e de salvação. Então conosco não é diferente, pois é Deus que se aproxima e nos convida para um relacionamento de amor e eterna redenção com Cristo. Então o que devemos fazer com um convite assim tão especial? Adão, Noé, Abraão e muitos de seus descendentes se lançaram nos braços do Onipotente. Então eu creio que nós devemos fazer o mesmo. Inclusive, semelhante a uma criança que se lança aos braços de seu pai, nós devemos nos lançar aos braços de Deus, por amor e também por gratidão.